Quando mais ninguém falava sobre Uber, eis que uma decisão do STF volta à tona e, digo mais, pode trazer consequências que atingem outro modo de transporte. Olá, eu sou o professor Carlão, muito bem-vindo ao Manual do Trânsito. Vou fazer aqui um pequeno histórico para que a gente possa chegar na decisão do Supremo Tribunal Federal. Com a possibilidade da chegada da Uber no Brasil, os taxistas lá em 2011 aprovaram a Lei 12.468, que no seu artigo 2º tem definindo que é atividade privativa o transporte remunerado de passageiros em veículos de até 7 lugares para os profissionais taxistas. A aprovação dessa lei foi uma tentativa de que, se a Uber viesse a chegar no Brasil, eles não teriam espaço algum. Mas como a Constituição brasileira prevê a livre iniciativa e também a Política Nacional de Mobilidade Urbana previa lá a existência do transporte privado motorizado, eis que a atividade por aplicativo do transporte de passageiros começou a funcionar. Com a Constituição Federal e com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, os motoristas e, consequentemente, a empresa Uber se viam na oportunidade de fazer esse trabalho. Contudo, alegavam os taxistas, o artigo 170 da Constituição fala de livre concorrência, exceto nos casos previstos em lei. E, neste caso, a Lei 12.468 previa que era atividade privativa dele, o transporte remunerado de passageiros. A outra questão que era colocada é que na Política Nacional de Mobilidade Urbana, quando se referia ao transporte privado motorizado, definia como um meio de transporte, não um serviço de transporte. E durante muito tempo o debate se dava em torno do entendimento do pessoal da Uber e do entendimento do pessoal taxista, cada um enxergando da sua forma. Daí surgiu a iniciativa de deixar mais claro na Política Nacional de Mobilidade Urbana para mostrar que o entendimento era de que a Uber não podia funcionar, que contrariava inclusive o Código de Trânsito Brasileiro, que determina que o transporte remunerado de bens ou de passageiros, mercadorias, deve ser feito por veículos da categoria aluguel, ou seja, aqueles que têm a placa vermelha. Com esse debate travado no Congresso entre defensores e contrários das duas categorias, nasce a Lei 13.640, que ficou apelidada da Lei da Uber, que não contemplou totalmente nenhuma das duas áreas. Inclusive, após a sua aprovação, taxistas ficaram insatisfeitos, motoristas de aplicativo também ficaram insatisfeitos. Só que do lado dos taxistas, teve uma inclusão na Política Nacional de Mobilidade Urbana do artigo 11b, que define lá que os municípios que optarem pela regulamentação poderão fazê-lo. O que significa que deixou a cargo do município regulamentar ou não. Então, entendamos que se uma cidade qualquer do Brasil definisse não quero que Uber trabalhe no meu município, esse prefeito teria essa condição. E foi justamente por esse debate que o STF se posicionou. O STF entende inconstitucional o município vedar, proibir o transporte de passageiros por aplicativos, definindo que ele precisa sim criar regras, mas jamais impedir seu funcionamento. Essa decisão traz um elemento novo para essa questão do transporte público municipal, especialmente o transporte individual. Se você quer saber qual é a diferença do transporte público coletivo para o transporte público individual, eu vou deixar aqui no card acima essa diferença para que você, em vídeo, consiga entender. Mas como eu estava falando, onde é que mora o problema? O transporte público individual, que é regulamentado pelo município, como já existe o táxi e o mototáxi, sempre teve esse caráter do poder público municipal definir se regulamentaria ou não. Existem muitas cidades no Brasil que não regulamentaram o transporte por mototáxi. E por que eu trago essa visão que acredito que os ministros do STF não se atentaram? É que, se considerarmos esse entendimento que foi tratado para Uber, ou seja, os prefeitos não podem proibir, mas sim criar regras, pode ser extensiva ao serviço de mototáxi. Isso mesmo, se um determinado município, por exemplo, a capital pernambucana onde eu moro, Recife,
Aqui o mototáxi não é regulamentado. Até existem alguns serviços, mas de forma clandestina. Eles, com esse entendimento do STF, os motoristas, os condutores, os mototaxistas, poderão exigir que o entendimento seja igualitário, porque basicamente a regra é a mesma, é um transporte público individual remunerado. Então anote aí, acredito que ainda vai passar muita água por debaixo dessa ponte, mas se esse entendimento do STF realmente prevalecer, eu entendo que poderá ser extensivo para os mototaxistas, e os municípios que optaram por não regulamentar o mototáxi podem ter problemas lá na frente. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui abaixo nos comentários o que você pensa a respeito de tudo que está acontecendo em relação a essa decisão do STF. Pode ter certeza que eu leio todos os comentários e faço o esforço para responder o máximo de comentários possível. E se você não conheceu o canal, se inscreva, porque se você gosta de trânsito, mobilidade urbana em geral, certamente vai aprovar nosso conteúdo. Te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E os municípios que optaram por não regulamentá-lo podem enfrentar problemas que o transporte por aqui